O aquecimento global está aumentando a intensidade dos ventos, derretendo as calotas polares, elevando o nível dos oceanos, agravando as secas e as inundações. As consequências das mudanças climáticas são evidentes e já podem ser sentidas por boa parte da população mundial. O aquecimento global está acontecendo, ele é facilmente e sem nenhuma dúvida atribuído ao aumento da concentração de gás de efeito estufa, à queima de combustíveis fósseis e à ação antropogênica no nosso planeta. O efeito estufa é um fenômeno natural que mantém o planeta aquecido por causa da concentração de alguns gases na atmosfera, como o dióxido de carbono, o metano e o óxido do nitroso. Mas a atividade humana tem aumentado a concentração desses gases, tornando o efeito estufa mais intenso. Consequência: o planeta fica mais quente e as catástrofes naturais cada vez mais destruidoras. Uma mudança radical na geografia física do planeta resultará inevitavelmente em alterações importantes no local onde as pessoas vivem e no seu modo de vida. Hoje nosso planeta já se aqueceu em média 1,1 graus centígrados. O aumento do nível do mar já está aumentando a erosão em várias regiões. Estamos observando o aumento de incêndios florestais, não só na Califórnia, na Europa, mas em todo o mundo. Ou seja, os impactos já estão tendo um custo socioeconômico enorme. Todas as formas de produção de energia, como eólica, hidrelétrica, solar, fotovoltaica, envolvem impactos na natureza, mas a queima de combustíveis fósseis é disparadamente a mais devastadora. Diante do problema que afeta todos os habitantes do planeta, a ciência concluiu que reduzir as emissões dos gases que aumentam a intensidade do efeito estufa não é mais uma opção, mas uma necessidade para garantir a qualidade de vida e a própria vida das gerações atuais e futuras. Sustentável é o desenvolvimento que permite atender às necessidades da geração atual, sem precluir a possibilidade das futuras também fazê-lo. E nós estamos hoje, lamentavelmente, não atendendo as de hoje e precluindo a do futuro. Então, nós estamos insustentáveis em razão da natureza do regime econômico inaugurado com a Revolução Industrial. Para equacionar esse grave problema, foi preciso iniciar longas negociações para vencer as motivações econômicas e peculiares de cada país e avançar em busca de soluções em um contexto global. A Agenda 2030 e o Acordo de Paris, são os únicos instrumentos que nós temos hoje, ligados à sustentabilidade do nosso planeta. No caso do Acordo de Paris, mesmo se todos os países cumprirem 100% das suas metas, nós ainda teremos um aumento de temperatura da ordem de 3 graus. Manter o aumento da temperatura global dentro do limite de 1,5 graus Celsius, como determina o Acordo de Paris, requer reduzir o desmatamento, recuperar áreas degradadas, investir em agricultura de baixo carbono e, principalmente, interromper urgentemente a queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, o carvão mineral, gás natural, altamente utilizados na geração de energia, na indústria e nos transportes. 90% de toda a energia gerada no nosso planeta vem da queima de combustíveis fósseis. Mesmo escutando falar que está aumentando a incidência, o uso de energia solar, está aumentando o uso de energia eólica, o que é verdade, está aumentando muito rapidamente, mas a inércia do sistema de geração de energia é muito grande. Diante desta situação, torna-se necessária uma transformação radical na forma de se produzir e consumir energia, e também no uso dos recursos naturais para obtê-la. A sustentabilidade vai além do ambientalmente correto. Passa também pelo economicamente viável e pelo socialmente justo. O desafio da humanidade de atender às necessidades de populações ainda extremamente carentes ou miseráveis, se essa necessidade for atendida, nós precisamos continuar com o crescimento econômico.
E para que se caminhe para uma transição, esse crescimento deveria se dar com redução das emissões per capita. Então a gente pergunta, aonde estaria acontecendo esse desacoplamento entre crescimento de um lado e redução das emissões per capita de outro? Nossa pesquisa indicou, com base em umas séries históricas, estatísticas, de que 4 países do mundo estariam acontecendo. Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Dinamarca. A economia cresceu em certos segmentos, porém eles exportaram a sujeira e reimportaram os produtos limpos. E surge uma pergunta: quem pagará o custo e quem se beneficiará da transição para a sustentabilidade? Grande parte do debate hoje se resume em salvar vidas futuras que não nasceram. Consequências para 2050, 2100. E pouco se discute como fazê-lo para cumprir a sustentabilidade, que é atender às necessidades do bilhão miserável absoluto e do bilhão carente de seres humanos hoje existentes. É muito difícil uma transição justa no atual estágio que a gente está. Né? Se a gente for pensar o que é a desigualdade hoje no mundo, né, ela é muito grande. Para fazer essa transição justa, esses 1% que detém 25% da renda vão ter que encarar que essa distribuição vai ter que acontecer. Né? Esse é um dos principais pontos, você tem que fazer a distribuição de renda. O custo das mudanças para proteger o meio ambiente não deveria recair sobre os ombros dos trabalhadores e trabalhadoras ou das pessoas mais vulneráveis do mundo. E a ideia de uma transição justa está no Acordo de Paris, que projetou a solução dos problemas sociais, econômicos e ambientais do planeta até 2030. Para atingir isso, precisam os países terem metas de redução de emissão de gases de efeito estufa, e que para isso tem que ter uma boa parte disso tem a ver com a mudança da matriz energética, ou seja, a redução do uso de combustíveis fósseis para a geração de energia, e que no caso afeta centenas de milhares ou milhões de trabalhadores em todo o mundo. No final de 2019, a questão ambiental global foi novamente discutida, dessa vez na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP25, realizada na Espanha. Mas não houve avanços significativos diante da gravidade do problema que aflige a humanidade. Daqui a 30, 40 anos teremos um planeta que vai ser pelo menos 3 a 4 graus mais quente do que ele é hoje. Né? Isso, na minha opinião, é praticamente inevitável com os atuais cenários de emissões. Nós vemos Estados Unidos ameaçando sair do Acordo de Paris, governo brasileiro ameaçando sair do Acordo de Paris. Diante desse cenário, o desafio para os movimentos sindicais é criar condições para essa transição justa, com base em equidade, justiça social e trabalho digno. O Estado continua sendo fundamental, não só o Estado, mas a existência de instituições como os sindicatos, de representação de coletivo da sociedade para fazer contrapontos. Porque a democracia plena só existe se você tiver organizações de contraponto. E aí os sindicatos é uma instituição fundamental. Eu não imagino uma sociedade democrática e civilizada sem a existência de sindicatos. Para alcançar esse resultado, os sindicatos querem que os governos se comprometam para que trabalhadoras e trabalhadores industriais façam parte da solução, para atenderem aos objetivos da redução das emissões de gases que causam o aquecimento global. De um lado, o compromisso de governos. Governos têm que realizar suas metas. Segundo, a sociedade civil conhece essas metas, está acompanhando essas metas. O movimento sindical tem que se posicionar dentro dessa arena política. Independentemente das resoluções de governos e empresas,
movimentos populares e sindicais se mobilizam e juntam forças ao redor do planeta para construir as diretrizes de uma transição justa e defender a energia limpa como um direito universal e um pilar da economia. A primeira coisa que tem que se lutar é para que os sindicatos tenham o direito de negociar o processo da transição, seja com os governos, seja com as empresas, né? E negociar não só o que vai acontecer com os empregos nesse processo, mas também a formação profissional necessária para se adaptar a essas mudanças e tal. Então, esse direito à negociação é a primeira coisa que nós temos que fazer. Nós temos que pensar em redistribuir o trabalho útil. É muito importante a defesa de uma campanha de redução da jornada de trabalho. Em segundo lugar, é preciso socialmente definir quais são as ocupações importantes para a preservação da vida das pessoas e da vida da natureza. Porque nós temos uma ameaça claramente colocada, que é essa lógica de competição, de desenvolvimento, ser destruidora do meio ambiente. Então, ocupar as pessoas no sentido também de como preservar a vida, no seu sentido mais amplo. Nós, como representamos esses trabalhadores, e tradicionalmente os trabalhadores em mineração de carvão, assim como os trabalhadores petroleiros de petróleo e gás, são trabalhadores muito bem pagos, empregos decentes, muito bem pagos, e que sindicatos com muito poder, com muita capacidade de influência junto aos governos, porque são setores fundamentais da economia. Então, a nossa preocupação é que haja uma transição justa para esses empregos, ou seja, que essas empresas possam fazer a transição entre o uso de combustíveis fósseis para fontes renováveis e que as empresas paguem por esse processo e que haja a possibilidade de reconversão dessas indústrias e que esses trabalhadores possam ser retreinados, requalificados para outras funções na indústria que vai ser gerada, seja ela por energia eólica ou energia solar ou geotérmica ou qualquer outra forma de energia renovável para a qual se mude. Os setores industriais que fornecem emprego enfrentam enormes desafios ligados ao objetivo de extensa descarbonização. No entanto, esses são precisamente os setores decisivos para fornecer as tecnologias e soluções que mitigarão o impacto das mudanças climáticas, oferecendo os elementos essenciais para garantir o desenvolvimento, empregos sustentáveis e progresso tecnológico. Isso será possível? A sustentabilidade, como sabemos, inclui uma dimensão social junto com a econômica e ambiental, sendo que a dimensão social tem sido sempre a prima pobre das outras duas. Portanto, a transição não é simplesmente economicamente ou socialmente ou ambientalmente justa. Deve ser justa para os trabalhadores e suas famílias e para as comunidades, caso contrário, não é realmente sustentável. Então, voltamos à definição do que é sustentável e creio que encontraremos a transição. Duas economias insustentáveis são cúmplices e isso é questionável. É nisso que devemos pensar.